queridos, tudo bem com vocês? Que saudade imensa, não vejo a hora de voltar. Tem aquele contato da gente de sempre, né? A gente brincando, muitas vezes, chamando atenção, mas é muito bom ficar com vocês, gente. Não vejo a hora disso tudo acabar. Espero que todos estejam bem, tá? E nós vamos dar início aí a uma revisão do capítulo 3. E próxima aula já deve ser uma aula ao vivo, tá? E aí eu vou comentar um pouquinho do capítulo 4 e a gente treina mais um pouquinho, ok? Então eu vou dar início aí, né? As agressões ao planeta Terra, tá? Gente, a apostila é na página 33 que eu olhei aqui, tá bom? Que é o capítulo 3, bem? Vamos lá então. Bom, então, começando, né? A primeira introdução aí fala sobre a poluição do ar. Então, eu já fiz questão de colocar algumas imagens aí para vocês, né? Bem chocantes, para a gente estar recordando. Claro que vocês sabem, né, turma? Mas é sempre bom a gente recordar tudo que foi falado. Acho que eu falei até demais nas aulas com vocês, né? Então, temos aí algumas imagens bem fortes, né? De indústria e da poluição dos carros, mais a queimadas, né? Então, aqui no próximo slide, olha, eu vou comentar aqui com vocês. Ó, então vamos lá. Poluição, deixa eu só ligar aqui o meu laserzinho. Fica legal aqui que eu vou acompanhando, vocês vão acompanhando a leitura. Então, vamos lá. Poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente, também conhecida como poluição. Refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Aí vem, na sequência, os principais gases do efeito estufa e sua influência no aquecimento global, né? Então, os gases de efeito estufa, também chamados de GEE, são gases que absorvem uma parte dos raios do Sol e os redistribuem em forma de radiação na atmosfera, aquecendo o planeta em um fenômeno chamado de efeito estufa. Os principais são CO2 é gás carbônico, CH4 é o metano, N2O é o óxido de nitrogênio e O3, ozônio, e também vapores de água. A denominação efeito estufa foi dada em analogia ao aquecimento gerado pelas estufas, normalmente feitas de vidro, no cultivo de plantas. O vidro permite a livre passagem da luz do sol e essa energia é parte absorvida e a outra parte é refletida. A parte absorvida tem dificuldade de passar novamente pelo vidro, sendo irradiada de volta para o ambiente interior, tá? Então, assim acontece com os gases. Então, esse mesmo raciocínio, né, pode ser usado para o aquecimento da Terra e os gases do efeito estufa fazem o papel do vidro, ok? Bom, com o aumento da temperatura global, traz como consequência o derretimento das grandes massas de gelo, ocasionando aumento do nível do mar, que aí leva a problemas de submersão de algumas cidades litorâneas, migração forçada de pessoas, aumento de desastres naturais, como furacão, tufões, ciclones, desertificação de áreas naturais, secas mais frequentes, mudança nos regimes das chuvas, problemas na produção de alimentos, pois muitas mudanças na temperatura podem afetar as áreas produtivas e interferência na biodiversidade. Isso daqui é super importante, né, gente? Que isso leva ao quê? À extinção das espécies, né? Então, poluição do ar é muito grave. Bom, poluição do solo e subsolo. Gente, eu tô passando mais rapidinho porque nós já vimos isso, né? É só uma revisãozinha mesmo.
Também aqui coloquei aqui algumas imagens bem chocantes aqui para vocês, né, para recordar. Então tem lá detritos da vida urbana. Então tem aqui, né? Em quantidade é a principal fonte causadora da poluição dos solos. É responsável pela produção exacerbada de lixo nas grandes cidades, né? Aí vem outra imagem aqui, ó. Depósitos ilegais de despejos industriais. É o fato conhecido que as indústrias fazem uso desse recurso e descartam indevidamente metais pesados, produtos químicos de alto risco, além de dejetos sólidos. Pessoal, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a galvanoplastia, né? Que é a pior indústria da química, né? Que fazem peças em banhos metálicos e eles depois não tratam, né, essas águas quando fazem a limpeza e descartam diretamente aí em águas e também isso vai ocasionar aí a contaminação do solo. Metais pesados, vocês sabem que são cancerígenos, ok? O mercúrio, não sei se vocês lembram das aulas que eu comentei, o mercúrio, o chumbo, prata, né? Por isso que não pode descartar celular no lixo. Lembra dessa aulinha, né? E temos a última imagem aí, os agrotóxicos e adubação incorreta. Nas áreas rurais, por sua vez, os principais vilões são a utilização indiscriminada de defensivos agrícolas, bem como a adubação incorreta ou excessiva. Ok? Continuando, vamos lá. Poluição das águas. As consequências da poluição das águas são diversas. É a perda dos recursos hídricos para o consumo. Além disso, vale lembrar que esses locais são o habitat de várias espécies, algumas delas em risco de extinção. Triste as imagens, né, gente? Eu fico chocada assim, olha, eu já vi várias vezes, mas sempre me choco, principalmente quando tem animalzinho assim. Fico muito triste. E outra consequência, né, da poluição da água ocorre um fenômeno chamado de eutrofização de água. O que é isso? Estão lembrados? Presença excessiva de nutrientes provindos de produtos químicos que contaminam os rios, provocando proliferação desenfreada de algas e cianobactérias que impede a entrada da luz nos ambientes fluviais e reduzem a disponibilidade de oxigênio na água, o que pode gerar a morte de incontáveis espécies. Tem empresas, gente, que cuidam só dessa parte. Eles chamam, essa análise chama DBO, que é demanda bioquímica do oxigênio, tá? Então, eles calculam a quantidade que tem de oxigênio. Tem DBO, do oxigênio, e DBQ, que é demanda bioquímica também. Mas, assim, um é para ver quanto está a menos e o outro é para calcular a quantidade que deve ser adicionada de oxigênio. Bom, vocês vão ver isso mais com a professora Fernanda, lá no ensino médio, certo? Próximo, então, vamos falar dos redução de impactos ambientais. Então, vamos lá. Impacto ambiental é alteração no meio ambiente ou em algum de seus componentes por uma ação ou atividade humana. Gente, eu pedi até para vocês assistirem um vídeo, né, falando de todos os impactos diretos e indiretos, tá bom? Então, aqui tá bem resumidinho, né? Mas dá uma olhada no livro para estudar e naqueles resumos que eu fiz para vocês em sala também, bom? Atitudes que podemos ter para reduzir os impactos. Então, vamos lá. Economizar a água, evitar o consumo exagerado de energia, separar os lixos orgânicos e recicláveis, diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas. Falamos bastante disso em sala, né? Utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis, não jogar lixo nas ruas, ok? Bom, aqui é só uma imagem para vocês ficarem um pouquinho assustados mesmo, né? Olha só, gente, a construção de uma calça jeans. Dá uma olhada aí
nesse diagrama aí que eu coloquei para vocês dessa imagem, né? Então, temos lá, ó, a calça jeans, olha, cerca de 10.000 litros de água podem estar ocultos no impacto de um jeans. Pode-se tomar 200 banhos com essa quantidade de água, considerando um banho aí rápido, né, de 6 minutinhos. Então, a fabricação de um jeans provoca emissão de 32 kg de gás carbônico, comparável ao andar 150 km de carro. Os 16 maiores navios de carga do mundo, que levam os produtos às nossas lojas, emitem tanto enxofre quanto todos os carros do mundo juntos. Pensa só, gente. Fazendeiros usam muitos fertilizantes e pesticidas tóxicos para cultivar o algodão. Fora que produtos químicos são usados para colorir e descolorir o tecido. E fora assim, quando a gente faz a lavagem também, né? A lavagem, vai o sabão, vai o ralo, o amaciante, por aí vai. Usa-se 10 metros quadrados de uma plantação de algodão para fazer um par de jeans. 2,5% de toda a terra cultivável do mundo é utilizada para plantar algodão, uma área do tamanho da Califórnia. Então é chocante, né, gente? Então, se a gente tem muitos impactos ocultos aí, tá? Se a gente for comentar aqui, esse vídeo vai ficar mais de 1 hora. É para chocar mesmo, né? Bom, continuando, vamos falar aqui o último tópico da apostila, preservação da biodiversidade. Bom, aqui eu não me estendi muito. Então, só relembrando, biodiversidade é a variação de animais e plantas presentes na natureza. A biodiversidade ela é responsável pelo equilíbrio do planeta, ou seja, se uma determinada espécie é extinta, a cadeia alimentar sofre uma alteração drástica e compromete a vida dos outros seres vivos. Então, quais os fatores aí que colocam em risco a biodiversidade? Poluição, uso excessivo de recursos naturais, expansão da fronteira agrícola em detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana industrial, entre outros, né, gente? Tem bastante coisa. Então, tudo isso está levando muitas espécies vegetais e animais à extinção. É muito triste. Bom, o Brasil, ele abriga a maior biodiversidade do planeta. A gente falou isso em aula também, comentamos, né? Por conta do clima que a gente tem, que favorece a maior biodiversidade, né? Temos um clima muito bom aqui. Então, e protege suas áreas naturais por meio de unidades de conservação. O que são essas unidades de conservação? São espaços naturais protegidos por lei. Essas áreas possuem características singulares relacionadas com a fauna e a flora local. Tá, gente? Lembrando que aqui não pode ter passeio, tá bom? Nesses locais. Classificação. Tipos de unidades de conservação. As unidades de conservação objetivam a preservação e a conservação da natureza, sendo classificada de duas maneiras. Agora sim que a gente vai falar onde não pode. Unidades de proteção integral. Então, é aqui, gente, desculpa lá no outro slide, tá? Esse daqui é a preservação da natureza, bem como a utilização dos recursos naturais de forma indireta. Isso porque não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Então, aqui não se habita, não pode passear, tá bom? Aqui é uma imagem, que eu tirei lá da... Eu não, né? Desculpa, gente, eu só copiei a imagem, parece que eu tirei a foto. Reserva Biológica do Poço das Antas, no Rio de Janeiro. Unidades de uso sustentável. Então, as unidades de uso sustentável têm como objetivo a conservação da natureza, aliada ao uso sustentável dos seus recursos. Nesse caso, as unidades de conservação são destinadas para a promoção de atividades educativas relacionadas com a sustentabilidade. Tá? Então, aqui sim,
é possível entrar, ok? Então, gente, só terminando aqui a nossa aulinha, eu peço que vocês façam novamente, dão uma lida nos exercícios, que já foram todos aí, eu já mandei a resolução para vocês, tá? Que na próxima aula a gente já continue aí o capítulo 4, tá bom? Também vou fazer um resumo para vocês. Obrigada, até a próxima aula. Beijo no coração de todos.